Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos nós estamos aprendendo o melhor de Deus. Estamos avançando e avançando muito bem. Parabéns você, professor, coordenador, aluno, telespectador e ouvinte também que está participando dessa aula tão extraordinária, desse tema tão especial que juntos nós estamos aprendendo na Escola Dominical. Você já sabe, na Escola Dominical tem mais de Deus. Juntos nós vamos aprender hoje a lição número 7. E no decorrer da aula, vá procurando identificar qual é o tipo de sermão que você mais gosta ou também o tipo de sermão que você tem como estilo ao pregar esse sermão. Nós vamos aprender hoje, então, na lição número 7, tipos de sermão. No tópico 1, o sermão temático, no 2, o textual e no 3, o expositivo. Sempre trazendo um conceito, como preparar e também um exemplo. E para enriquecer ainda a aula de hoje, nós temos a participação especial do nosso querido pastor Felipe Câmara. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Obrigado, pastor Hugo. O pastor Felipe é o comentarista, né, faz parte do conselho editorial, é pastor em São José dos Campos. É uma honra, um privilégio tê-lo com a gente. Eu que agradeço. É muito bom poder estar cooperando com a equipe do PEC. Eu sou coautor, sou conservo de vocês e muito feliz de poder participar. Parabéns à equipe, nós amamos muito a Igreja São José dos Campos, é a Igreja de Cristo, somos todos irmãos, mas nós temos um carinho muito especial, a equipe de editorial da revista de adolescentes, né, produzida em São José dos Campos, né, nós que fizemos aqui a retaguarda, é o contrário, né, então a equipe sempre trabalhando a gente muito só bem. só tá na sombra de vocês, cooperando. Pastor, que privilégio, né, nós falarmos, né, 500 anos da Reforma Protestante, 500 anos celebrar, né, principalmente uma conquista, nós revendo esse tema, né, de homilética, essa arte de pregar, e todos podem pregar. E agora nós trazendo essa aplicação pessoal, né, não somente numa questão histórica, religiosa, em muitos fatos, mas trazendo algo que nós podemos celebrar, né, comemorar a conquista. Todos podem pregar. Chegamos à lição número 7, os tipos de sermão. Primeiro fazendo uma introdução, por que existem tipos? Se essa é uma pergunta correta a se fazer. O que quer dizer tipos de sermão? Não são só esses, são vários. A gente brincou aqui antes que o problema é quando a gente olha esse e diz assim, não, o meu não é nenhum desses tipos. É muito fácil identificar um tipo de sermão. E isso, claro, na hora da construção do sermão vai auxiliar bastante. Nós estamos falando do temático, do textual e do expositivo. O temático, obviamente, eu acho que é autoexplicativo. Ele tem um tema e desse tema você vai construir subtópicos, tópicos e versículos bíblicos que vão apoiar esse tema. É como se o tema fosse a espinha dorsal do sermão e agora você vai completando ele. O interessante é que cada um desses tipos exemplificados aqui, eles trazem um exemplo. Se você olhar na página 43, e aí é algo que eu amo das revistas do PEC, é que você casa o mesmo número de página, a página na de alunos com a de professor. Então, quando você está dando aula, de vez em quando você quer ler um texto, quer ler uma citação, é só dizer a página, o aluno não precisa ficar procurando e às vezes perdido. E aqui você tem, é muito fácil de ver, temática, qual é o tema? Conhecendo os filhos de Deus, Mateus capítulo 6, 9, está aí na sua revista. Isso é um tema. Agora você vai ter quem são esses filhos? Os que recebem, os que são guiados pelo Espírito, os que são disciplinados pelo Senhor, são os tópicos, e aí versículos bíblicos que não apoiam esse tópico. Note que os versículos bíblicos, às vezes, não são o mesmo que você usou para o tema. A gente usou Mateus aqui para o tema, mas está usando João para o primeiro tópico, está usando Romanos para o segundo, Hebreus para o terceiro. Enfim, o principal, a espinha dorsal, é o tema, e construímos tudo em volta do tema. E no caso desse exemplo e do tipo de sermão, esses outros versículos vêm para confirmar a ideia inicial do tema. Tem que falar do tema, que senão não há coesão nesse... Na verdade, tanto os versículos como os tópicos, eles falam do tema, por isso ele é temático. Eles apontam para o tema, corroboram com o tema, completam, explicam melhor o tema. E como preparar, então, assim, uma dica do professor, dica do pregador, preparar um sermão temático? Revela, Senhor. Eu acho que o sermão temático, primeiro, eu acho que o pregador, e principalmente o pentecostal, ele tem que ser muito sensível ao momento que a igreja vive. Nós, esse ano, a igreja em Belém, ela tem a seguinte temática, servindo a Deus e ao próximo com alegria.
Então, quando eu prego um sermão temático, eu sempre vou falar um pouco de serviço. Eu acho que é algo que está latente, está na veia da igreja agora. Todo pregador, quando chega, ele tem que estar muito sensível à direção que aquele culto está indo, o que está acontecendo, se é um culto de ensino, se é um culto de celebração, se é um culto evangelístico. Então, escolha um tema que vá corroborar com o momento que a igreja vive. Fica muito mais fácil, é como se você aproveitasse a correnteza daquilo que Deus está fazendo e canalizasse no seu sermão. Nadar contra a correnteza é um pouco difícil. Então, essa sensibilidade ajuda muito. Às vezes os pregadores têm até um jargão que dizem, hoje o céu estava de bronze. E às vezes não tem a ver com a igreja, tem a ver com a mensagem que ele pregou. O problema nunca está na igreja, nunca está no povo. Está no pregador, né? Não tendo essa sensibilidade de entender o que a igreja está vivendo. Isso aí. É muito bonito. A gente vê de vez em quando pessoas... E não tem a ver com a teoria do sermão. O sermão simples, mas que bata na veia e canalize tudo aquilo que Deus está fazendo, eu acho que é o sermão que toca o coração da igreja. E o textual se diferencia no quê? O textual, ele é muito semelhante, na verdade, só que o textual agora você vai pegar um texto bíblico. E nesse texto, note que o temático, você pegou um tema, e desse tema agora você pegou vários tópicos e vários textos bíblicos. O textual, você pega um texto e agora você vai usar aquele texto. Note, nós temos aqui novamente um outro exemplo. Olha que coisa interessante, a nossa lição tá. Página 44. As ovelhas do bom pastor. Ele pegou João capítulo 10, versículo 27 e 28, e agora ele quebrou o versículo 27 e o versículo 28 em 4 tópicos. Então, ouvem a voz do pastor, são conhecidas pelo pastor, seguem os passos do pastor e recebem vida eterna. Se você abrir, na verdade, isso aqui é o texto, é o versículo 27 e o versículo 28. Então, os tópicos e os versículos, praticamente, você não vai ter outros versículos que vão corroborar com essa mensagem. É um versículo e agora você quebra aquele versículo em vários tópicos. Para quem está começando, né, nessa arte de pregar, da homilética, dá para dizer que o textual ele é mais fácil do que o temático? Eu, pessoalmente, a minha opinião, nós vamos chegar no terceiro agora, que é o sermão expositivo, que na minha verdade você falou no início. Identifique qual é o seu tipo de sermão. Eu, geralmente, no culto de ensino da igreja, na terça-feira, eu uso muito o textual. Nos outros cultos, culto evangelístico, é muito mais fácil você trabalhar um sermão, na minha opinião, temático, e o expositivo, que é o sermão que eu tenho um pouco mais de facilidade, porque o expositivo você vai ter vários elementos, você tem que fazer uma exegese um pouco maior do texto, eu diria, uma tradução desse texto, uma interpretação do texto. E você tem aí dicionário bíblico, é a ferramenta de quem... Segura aí que a gente já volta para falar Vamos falar. Próximo eu atropelo tudo. A gente já volta para falar do tópico número 3, o sermão expositivo.